Amém? Temos um Deus maravilhoso, não é verdade? E hoje é um dia de alegria porque nós estamos na casa de Deus. Temos algumas igrejas que infelizmente ainda não têm o privilégio que nós aqui temos. E portanto temos que agradecer a Deus por nos dar o privilégio de podermos estar na casa de Deus. Eu prefiro olhar pelo lado positivo. O que é que vocês acham? É melhor olhar pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Pelo lado positivo. Ou então temos que agradecer a Deus, porque hoje, apesar de estarmos com máscaras, apesar de termos algumas restrições em termos de distanciamento social, que é para o nosso bem, é para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Apesar de tudo isso, eu prefiro ver pelo lado negativo, em vez de dizer, eu não posso cumprimentar os meus irmãos, não posso dar um abraço, não posso... Não, vamos ver pelo lado positivo. Que bom é hoje nós podermos estar aqui na casa de Deus, não é verdade? Quão bom. A palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E portanto eu hoje estou feliz por estar aqui na casa de Deus, por estar aqui convosco, por termos este privilégio, esta oportunidade de podermos estar juntos, de podermos adorar a Deus, podermos louvar o nosso Senhor e também de podermos ter alguns amigos, algumas visitas que estão aqui connosco esta manhã. Deus realmente possa ser louvado, porque o Senhor Deus é misericordioso e Deus é bom. Queremos cumprimentar também aqueles que nos veem através da internet. Nem toda a igreja pode estar aqui hoje, presencialmente, mas sabemos que temos alguns irmãos que estão lá em casa também. Queremos entregar saudações também a cada um de vós, que a paz do Senhor Jesus possa estar convosco, onde quer que esteja a ver a sua igreja neste lugar, neste momento, que Deus também vos possa abençoar grandemente. Então, queríamos dizer ainda só um pormenor que nos passou há pouco, que nos passou, portanto, no que tem a ver com os anúncios. A nossa, portanto, diretora da livraria pede para dizer que os tremensários ainda não chegaram. Portanto, temos que ainda aguardar pacientemente que eles possam chegar. Hoje em dia fala-se muito do fim do mundo. Fala-se muito da vinda iminente de Cristo. Fala-se muito por aí fora, até mesmo pela internet, parece que agora nestes últimos momentos, alguns se lembraram da vinda de Jesus. Fala-se muito sobre o decreto, a lei dominical, e até alguns ousam mesmo proclamar datas para eventos proféticos. Mas será que nós estamos realmente prontos para um encontro com o soberano do universo? Será que nós lavamos as nossas roupas todos os dias no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro de Deus? Confiamos e aceitamos a justiça de Cristo ou estamos confiantes no nosso conhecimento, mesmo até no conhecimento bíblico, no nosso conhecimento das profecias, estamos nós confiantes nos nossos bens materiais? O livro O Grande Conflito, o primeiro capítulo, ele fala também sobre algo que é impressionante. Diz que durante 7 anos, um homem caminhou, o Grande Conflito, página 29, caminhou continuamente pelas ruas de Jerusalém, anunciando as calamidades que cairiam sobre a cidade. Dia e noite, ele cantou o grito frenético: voz do leste, voz do oeste, voz dos 4 ventos, voz contra Jerusalém e contra o templo, voz contra marido e mulher, voz contra todo o povo. Sem dúvida que este homem sabia aquilo que iria acontecer. Este homem sabia as datas com tanta precisão que certamente ele iria anunciar aos outros. Aparentemente, tudo estava bem. Um conhecedor do tempo e, como um bom atalaia, pronunciava aquilo que iria acontecer. No entanto, no parágrafo seguinte, no mesmo livro, parece que dá uma volta de 180 graus. E continua e diz assim: esse personagem estranho foi preso, açoitado, sem reclamar. Aos insultos dirigidos a ele e ao ridículo que lhe foi cometido, ele apenas respondeu com estas palavras: ai de Jerusalém, ai dos seus habitantes,
e os seus tristes presságios não deixaram de ser ouvidos, até que ele encontrou a morte no lugar que tinha ele próprio previsto. Este personagem estranho, ele sabia ao certo da destruição iminente de Jerusalém. Será que ele sabia? Claro que sim, ele sabia. E se nós continuamos a ler o capítulo, nós podemos ver que vai-nos falar de algum dos sinais que Deus lhe deu também. E estes foram os sinais. Diz-nos a Bíblia, diz-nos a história que foi cercado pelo general Sestio Galo e em seguida ele retirou as suas tropas e, portanto, fechando entre 20 homens e preso com formidáveis barras de ferro colocadas no pavimento duro de grandes pedras, abriu à meia-noite de uma maneira misteriosa. Grande conflito, página 28. Vemos que ruídos misteriosos e uma luz brilhou sobre o templo e sobre o altar. E nas nuvens, ao pôr do sol, eram vistos como carros e homens de guerra se reunindo para a batalha. Eles ali, naquela cidade, incluindo o estranho personagem, precisavam do tempo exato. Será que eles precisavam de saber do tempo exato da destruição de Jerusalém? Também é necessário, talvez, fazermos uma pergunta, a seguinte pergunta: será que nós, os professos do povo de Deus, do povo da Bíblia, precisamos também de saber do ano, do dia e da hora da vinda do Senhor Jesus? Eles não tinham provas suficientes da iminente destruição de Jerusalém? Será que não tinham? Será que também nós não temos evidência suficiente da vinda iminente do nosso Senhor Jesus Cristo? Voltando então outra vez ao tal personagem, Ellen White, ela continua a escrever e ela diz na página 29, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo tinha avisado os seus discípulos e todos os que acreditavam em suas palavras aguardavam atentamente os sinais prometidos. Quando diz, você vir Jerusalém cercada por exércitos, disse Jesus, saibam então que a destruição chegou. E então aqueles que estão na Judeia fujam para os montes e os que estão no meio deles fujam. E vemos que aqueles que foram obedientes à palavra de Deus fugiram naquela altura, quando eles viram os exércitos a cercar Jerusalém, eles fugiram. Ela diz, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. E ela declara também, nesse mesmo parágrafo, que Cristo tinha avisado os seus discípulos e todos os que acreditavam nas suas palavras aguardavam atentamente os sinais que estavam prometidos. E essa afirmação sobre este personagem estranho deve talvez nos chamar a atenção e talvez nos fazer pensar em duas coisas que eu creio que são importantes. Em primeiro lugar, saber no tempo em que nós estamos a viver. Sabemos ou não sabemos? Primeiro ponto, saber o tempo que nós estamos a viver. E em segundo lugar, viver. Como viver para Deus neste tempo. Saber o tempo que nós estamos a viver e como viver para Deus neste tempo. Eu li várias vezes este capítulo para tentar compreender muito bem aquilo que Deus talvez nos queria ou nos quer ensinar. E uma pergunta que nós podemos colocar é: Cristo nos alertou sobre os eventos que precederiam a sua vinda? Será que Cristo nos alertou também como Ele alertou os seus discípulos da destruição do templo? Claro que sim. Vemos em Mateus no capítulo 24. Podemos dizer que este é o capítulo apocalíptico dos Evangelhos, como muitos o chamam, e Jesus vai responder a uma pergunta dos seus discípulos. Mateus capítulo 24, versículos 1 a 3 diz assim: enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele dizendo: diga-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do século? Diz-nos quais serão os sinais. O que é que vai acontecer? Aqui talvez eu poderia fazer um parêntese, não é? Porque normalmente nós associamos as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as pragas e fome, associamos isto
ao tempo do fim. De facto, nós estamos tão acostumados a esses eventos que agora parece normal. Parece normal, e já há muito tempo que nós convivemos com estes eventos, que parece que já é normal. Nós vimos isso na televisão, nas transmissões ao vivo, das próprias guerras, como se fosse um filme. Mas não é um filme, é mesmo na realidade. E Jesus vai dizer claramente aos seus discípulos, duas maneiras diferentes, que esses eventos não são o fim. Ele vai dizer, agora eles não devem ser tomados como eventos, no entanto, não devem ser tomados como eventos insignificantes. Mas é importante destacarmos que estes eventos realmente marcarão, quais são os que marcarão o fim dos tempos e a vinda de Jesus. Continuando a ver, Mateus 24, versículos 6 até o versículo 8, a palavra de Deus, Jesus vai dizer, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E o que é que ele diz? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? É o princípio das dores. Está-nos aqui a comparar como uma mulher quando ela está grávida. Ainda é o princípio das dores, até cá de chegar o momento em que o bebê vai nascer, em que Jesus vai voltar. Eu não tenho dúvidas de que estes eventos são o prelúdio da segunda vinda de Cristo, mas ainda não marcará o fim. O que então é que nós podemos dizer que marcará o fim? Qual é o evento que Jesus descreveu como o momento que marcaria o fim? Depois de dizer isso, Jesus vai descrever em que condições nós, o povo de Deus, poderíamos estar. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas nós podemos ver que a consequência é tal que ele diz que o nosso amor ao próximo esfriará por causa da multiplicação do mal. O amor de muitos esfriará. Versículos 12 e versículo 13. Aqui não estamos a falar de pessoas de fora, mas estamos a falar daqueles que estão dentro, daqueles que conhecem os sinais. Vejam, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, o que é que ele diz? Será salvo. Vemos aqui duas coisas importantes. O texto de Jesus vai dizer, o amor vai se esfriar. É ou não é verdade? É ou não é um dos sinais? Não olhamos para os outros, olhamos para nós. E depois Jesus diz, mas o que é importante é nós perseverarmos até ao fim. Apocalipse depois também nos vai dizer, aqui está, a perseverança é a primeira característica dos santos. Depois vem o resto. Os que guardam os mandamentos de Jesus. Então, podemos ver um outro ponto também nesta questão, um outro ponto importante, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Eu com esta leitura não estou aqui a menosprezar e a dizer que nós não devemos de prestar atenção às guerras, aos rumores de guerras, aos terremotos, às pestes, a tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas a minha ênfase é perguntarmos-nos, estamos nós a cumprir a missão como povo de Deus? Estamos nós a cumprir a missão de pregar o Evangelho para que o fim chegue, para que Jesus venha nas nuvens do céu? Será que talvez uma pergunta que nós devemos colocar a nós de uma forma sincera, será que é mesmo isso que eu desejo? A vinda de Jesus? Perguntemo-nos a nós com sinceridade no nosso coração. Será que é mesmo isso que nós queremos? Porque quando nós olhamos para nós podemos perguntar, no que é que eu presto mais atenção? O que é que tem sido mais importante para mim? Na minha semana que passou, quais foram os pontos em que eu me foquei mais? Onde é que eu estive focado durante esta semana que passou? Vamos só perguntar na última semana.
Falamos mais sobre aquilo que nós vimos nos vídeos do YouTube. O que é que esses vídeos dizem também sobre Deus? Falamos nós sobre Deus. Que personagem é que nós estamos a apresentar às pessoas? De quem é que nós estamos a falar quando nós falamos com as pessoas no nosso dia-a-dia? De quem é que nós falamos mais? Estamos nós a falar de Jesus Cristo? Ou como alguns cristãos, falamos mais de personagens, como por exemplo o Papa, os jesuítas, o presidente dos Estados Unidos da América? De quem é que nós falamos mais? Qual é o nosso foco? Onde nós, como adventistas, estamos focados? Nosso método de interpretação bíblica é o método historicista. E a história confirma as profecias. Eu entendo e eu aceito realmente este método porque eu acredito que é uma forma de nós compreendermos melhor a Bíblia e sobretudo no que diz respeito às profecias. Mas acho que muitas vezes, em vez de nós dedicarmos um tempo para ler a Bíblia e a preparar-nos, nós levamos tempo para ler as notícias e estamos sempre prontos para ver o que é que diz o Papa, o que é que diz o Presidente dos Estados Unidos, o que é que diz fulano, personagem A, B ou C. Estamos bem fundamentados no que eles dizem e muitas vezes não estamos fundamentados num assim diz o Senhor. E o nosso foco como adventistas não deve estar focado naquilo que diz A, B ou C. Nós até podemos fazer isso, não sei se sabem, o Google tem uma ferramenta muito interessante no que diz respeito às notícias, vocês podem pôr lá e sempre que houver uma notícia de alguém, de um fulano ou de uma temática, seja ela qual for, o Google vos avisa. Nem precisamos estar com tanto trabalho assim, estamos sempre a pesquisar ali todo o tempo. Há pessoas que, se não se prega para eles aquilo que alguém disse, que um personagem disse, eles sentem que a pregação não tem significado, não tem valor. Há pessoas que no Facebook colocam apenas só o que disse aquele, o que disse o outro, os sinais, mas pouco falam de Jesus, o autor, o nosso Redentor, aquele a quem nós aguardamos. Somos um movimento profético, amamos as profecias e sabemos muito, mas colocamos muitas vezes a mesma ênfase quando nós procuramos a última coisa que alguém disse, que alguém fez. E começamos o nosso dia sem orarmos, muitas vezes, para nos confiarmos a esse Deus, ou na palavra de Deus. E a pergunta que podemos colocar neste momento também é: será que nós estamos realmente preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus? Esta tendência que nós temos hoje de querer saber, e muitos querem saber o sinal, digam-nos o dia, quando é que vai ser? Estudam as profecias para tentar encontrar ali um textozinho, até mesmo se calhar fazer uma exegese, para tentar encontrar e ver que realmente podemos saber o dia e a hora. Em Atos capítulo 1, os discípulos vão fazer a mesma pergunta que eles fizeram no capítulo 24 de Mateus. Tem essa tendência. Nós podemos ver a resposta que Jesus deu em Atos no capítulo 1, versículos 6 até o versículo 8, diz, no primeiro capítulo do livro de Atos, vemos que então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauraste o reino de Israel? Qual é a preocupação dos discípulos? Qual era o foco deles? Qual é o nosso foco como adventistas às vezes também? Respondeu-lhes: não, o que é que Jesus diz? Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O foco que vocês devem ter não é na data, não é isso o mais importante. Mas o que é que ele diz? O que é que Jesus vai dizer? Ele vai dizer isto várias vezes. Mas recebereis o quê? O poder, versículo 8, ao descer sobre vós. O que é que era importante? Onde é que deve estar o foco dos adventistas? Sobre o Espírito Santo. E sereis o quê? Quando vocês receberem o Espírito Santo, o que é que vão ser? Testemunhas. Sereis minhas testemunhas. O que é que Jesus deseja mais desta igreja que aqui está no Funchal? E daquela que está lá dentro, lá atrás das câmaras?
Deus quer dar o poder do Espírito Santo para nós sermos testemunhas e cumprirmos a nossa missão. Ele diz: sereis testemunhas tanto em Jerusalém, comecem pelas grandes cidades e depois vão até às aldeias, até aos confins da terra. Jesus tinha respondido outra vez à mesma pergunta que veio em Mateus capítulo 24 e versículo 36. Parece que eles tinham, como diz o apóstolo Paulo, coceira nos ouvidos. Como nós ainda hoje. Não queriam aprender que o mais importante é nós nos consagrarmos a Deus. Perdoarmos o nosso próximo. Mas a sua preocupação estava em conhecer o dia exato da sua vinda. E assim, magicamente, preparar-se. Se eles souberem o dia da vinda de Jesus, no dia anterior, preparamos-nos e pronto. Quando Jesus vier, já estou pronto. Ou nas semanas anteriores, preparamos-nos um dia antes ou dois. Quando Jesus vier, se eu souber o dia certo, no dia anterior, na semana anterior, eu fico santinho, fico preparado para receber Jesus. Mateus 24, 36 diz: Jesus disse, respondeu-lhes: mas a respeito daquele dia e a hora, o que é que Jesus diz? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui nós podemos ver dois aspectos interessantes. Em Atos capítulo 1 e depois daquilo que Jesus continua a dizer em Mateus 24, 36, vemos que Jesus vai minimizar a questão do tempo. Não é para nós sabermos o tempo. No entanto, ele enfatiza, como disse há pouco, o derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos receber essa chuva que nos está prometida. Depois dos discípulos se preocuparem com a coisa mais importante, depois dos discípulos estarem em paz com Deus, tendo um relacionamento genuíno com Deus, Mateus 6,33, e como consequência estar em paz também com os homens, então o derramamento do Espírito Santo veio. E aquilo que Jesus tinha enfatizado na sua resposta foi feita de forma a restaurar também o seu reino, restaurar também cada um dos discípulos. Capítulo 1, versículo 14 do livro dos Atos, diz-nos a palavra de Deus: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Já viram? Estes homens, como é que é possível eles ficarem assim, desta maneira, como nos diz aqui o versículo 14 do livro dos Atos? Eles perseveraram unânimes em oração. Tantas disputas eles tinham, que um queria ficar à direita, outro queria ficar à esquerda. Já resolvemos as nossas diferenças com os nossos irmãos? Buscamos a cada dia Deus para que a promessa da chuva serôdia seja uma realidade na minha vida. Não na igreja, não nos outros. Vamos ser um bocadinho egoístas aqui. Na nossa vida cristã, nas nossas vidas diárias, nós sabemos como priorizar aquilo que realmente vale a pena. Como é o caso, os discípulos estavam mais preocupados em saber o quando, o tempo da vinda de Jesus, e não como se preparar para esse momento, para essa vinda. Mateus 24, Jesus continua, versículo 36, 37 até 39 diz: mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é que aconteceu com estes antediluvianos? Será que eles não tinham evidências? Será que eles não tinham evidências suficientes que o mundo iria ser destruído? Será que não havia um homem a pregar durante 120 anos, a dizer e a falar que o mundo iria ser destruído? Noé e a sua família não pregaram para eles? Patriarcas e Profetas, página 82, diz assim: cada golpe de martelo dado na construção da arca, cada golpe de martelo era um testemunho para o povo. Será que nós pensamos que somos melhores do que os antediluvianos?
ponho a pergunta seguinte: se eu estivesse lá no tempo de Noé, estaria dentro da arca ou fora da arca? Quantos é que se salvaram? 8. Miséria. Só 8 pessoas. Como é que seria comigo? Será que nós somos melhores do que eles? Eu parei de pensar nisso. Nós não somos realmente melhores do que ninguém. Não somos melhores do que o povo de Israel, que cometeu tantos erros, coisas incríveis e mesmo até às vezes infantis, quando nós olhamos para a história do povo de Deus. Mas eu creio que o problema, a condição, continua ainda hoje igual, da mesma maneira. Noé realmente é um personagem do Antigo Testamento e o relato da sua história é tão nítido na Bíblia, na Palavra de Deus, que o próprio Pedro também falou sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. A Palavra de Deus fala também sobre isso e diz: os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. 1 de Pedro 3, 20. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. 8 pessoas. Quando em Mateus Jesus faz a comparação com os dias de Noé, ele estava a marcar 2 grupos diferentes. Aqueles que realmente aguardavam o julgamento de Deus no tempo de Noé, comparando também com a segunda vinda, com a vinda de Jesus, contra aqueles que não o fizeram. Mas o mais triste é que não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de aviso desses 2 eventos, ou seja, do julgamento de Deus e a segunda vinda de Jesus. No nosso caso, é talvez ainda muito mais agravado, porque há quem esteja a esperar a vinda de Cristo, acreditar na vinda de Cristo, mas não estar preparado para a vinda de Cristo. E corre o risco de não entrar no reino dos céus. Devemos meditar profundamente sobre isso e começar a ter um relacionamento com Deus todos os dias. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, 23, Jesus diz: então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. A palavra conhecer na Bíblia significa: eu nunca tive um relacionamento contigo. Tu nunca quiseste saber de mim, nunca quiseste ter um relacionamento comigo. Quando Adão e Eva ouviram esta promessa na Bíblia pela primeira vez, Ellen White diz que eles esperavam, de já todas as nações, página 23, eles esperavam que ela fosse cumprida em breve, eles receberam com alegria o primogênito, esperando que ele fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa levou o tempo. A coisa mais surpreendente sobre a primeira vinda de Cristo, diferente da segunda, é que a primeira vez eles conheciam. Pelas profecias, Daniel, não é? Eles conheciam as profecias das 70 semanas que os ajudavam até mesmo a saber quase o dia certo. A profecia de Daniel revelou o tempo do seu advento. E, no entanto, o que é que aconteceu? A maioria não sabia. E pior ainda, nem sequer o receberam. Todos nós podemos dizer que se nós estivéssemos, se calhar, no lugar deles, seríamos diferentes. Mas o que é certo é que ainda hoje nós continuamos, se calhar, a agir da mesma maneira que agiram os do tempo de Noé e os do tempo de Jesus. Já todas as nações, 24 diz, página 24, entre aqueles a quem os judeus chamavam de gentios, aqueles que eram gentios, havia homens que entendiam melhor que os mestres de Israel, as profecias bíblicas a respeito da vinda do Senhor, da vinda de Jesus. Talvez conheçamos o suficiente sobre a profecia, mas talvez nos falte o amor, o entendimento. Precisamos mudar a única coisa que nós vamos levar para o céu, que é o nosso caráter.
quanto nós precisamos de Cristo, como laodiceanos que somos. Apocalipse 3,17, o último livro da Bíblia, diz assim: porque você diz, eu sou rico e me tornei rico e não preciso de nada. E você não sabe que é um infeliz, que é um pobre, que é um cego, que é um nu. A igreja de Laodiceia tem um problema. Ela não tem Cristo. Por outras palavras, falta tudo. Os laodiceanos não têm Cristo. O versículo mostra claramente que os laodiceanos colocaram Cristo fora da porta. Apocalipse 3,27 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Sabem o que é que aconteceu com esta igreja? É que o seu orgulho espiritual removeu Cristo. Ficou de fora da porta. Não é da porta desta igreja. É da porta da igreja que sou eu, que somos cada um de nós, fora do nosso coração. O orgulho espiritual cegou o antigo Israel a ponto de não saber a hora da vinda do Messias. E o mesmo pode estar a acontecer connosco, viver como se a vinda de Cristo estivesse muito longe ainda para acontecer. Também é o nosso orgulho que nos faz acreditar que pela luz que nos foi dada, nós já não precisamos mais de Cristo. Rico sou e o nosso conhecimento nos salvará. Há um parágrafo que encontramos no Já Todas as Nações que diz: fora da nação judaica havia homens que previram a aparência de um instrutor divino. Eles eram homens que buscavam a verdade e a quem o espírito de inspiração havia sido transmitido. Tais mestres haviam ressuscitado um após outro como estrelas em um céu escuro. As suas palavras proféticas acenderam esperança no coração de milhares de gentios. Os gentios são aqueles, por definição, que são classificados como pessoas que não buscavam a Deus. Mas é interessante que Ellen White descreve aquilo que aconteceu com esses milhares que aceitaram, que acabaram por aceitar esse Deus que veio à Terra há 2000 anos atrás e que voltará novamente. Meus queridos irmãos, vamos tentar não estar entre aqueles que dormem, entre aqueles que não têm óleo extra nas suas lâmpadas, porque talvez o irmão da outra confissão religiosa, seja ela qual for, que às vezes nós até condenamos e criticamos, esteja adiante de nós na entrada para o reino dos céus e nós não. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota-chave das Escrituras. Não podemos perder essa esperança. Os cuidados da vida não devem sufocar essa esperança. O Senhor Jesus está nos portões. Observemos em oração o encontro do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Termino com o texto de Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37. Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai.